Legal. Todo mundo vendo a tela do sorteio? Sim. Vamos lá, Mariana, Nayara, Aline e Gerson. Aline! Aê! Deixa eu te liberar, Ali. Bom dia! Eu não dei nem bom dia, porque eu cheguei, vocês estavam conversando, não entendi. Bom dia! Primeiro, eu quero dizer que a gente tem uma aniversariante aqui, né, Mari? Achou que ia passar despercebida? Então, parabéns, né? Obrigada, gente. Obrigadão. Ela estava bem quietinha ali, Aline. Parabéns. Gente. Tá chegando perto da vacina também, Durval. Obrigada, gente. É sempre bom começar o dia com vocês, ainda mais um dia muito especial como esse. Exatamente. Sinta-se abraçada por todos. Gente, Olha, deixa eu... Assista os jornais, porque hoje vai ser especial mesmo. Hein? Olha... Hoje é uma data histórica. Infelizmente, eu percebi que o povo está nervoso e vai todo mundo para frente dos quartéis hoje pedir encrenca. Hoje é 31 de março. Então, mas vai ser, né? Tudo isso do Ministério da Defesa vai gerar um furdunço. Que Deus ajude esse país, todas as nossas pessoas. Quem faz aniversário hoje, que a gente siga bem. Verdade. Então, tá, vamos lá. Gente, deixa eu falar para vocês. Eu não fiz a apresentação e eu tô com as marcações do livro, tá? Então, eu vou lendo e comentando, porque tá bem fresco na minha memória, li ontem à noite, e é isso. É legal até falar isso, porque no começo eu fazia apresentação todas as vezes. Eu deixei de fazer porque não dá tempo, mas eu não recuso a apresentar aí, porque eu acho que é um momento de aprendizado para todo mundo. De falar o que você entendeu e de entender o que os outros entenderam também. Então, queria deixar esse recado aí para todos, especialmente para quem está chegando, que não precisa ficar com aquela tensão também de vou apresentar hoje, vou ser sorteado. Se conseguir fazer a apresentação legal, se não conseguir, não tem problema. Então, eu tô com o livro laranja, e aí no meu é o capítulo 4, tá? Que é Implementando o Processo de Cold Calling 2.0. Mesma coisa, só a diferença é esse número, e vamos lá. Então, o que ele fala aqui, né? Que deve ter pelo menos uma pessoa 100% dedicada a esse processo. Por quê? Porque essa pessoa ela vai respirar esse processo, né? Então, ele vai realmente... Se você for fazer essa implementação, ou você tem que ter essa pessoa, ou você tem que ter intenção de contratá-la. Tá? Eu achei isso bem legal. Ele fala também que tem algumas coisas, né, que ele cita, e uma delas é a questão do valor do cliente ao longo do ciclo de vida. Ele coloca aqui $10 mil, né? É um parâmetro que eu entendo que ele quer dizer é que precisa ter um ticket alto, porque tem um custo, né, alto de ter uma equipe, ter essa questão do pré-vendas, vendas e o sucesso do cliente, enfim, mas que isso precisa ser considerado ao longo do tempo, né? Ele até explica mais para frente alguns cálculos ali, a gente vai chegar lá. E aí ele fala do primeiro passo, né? Que o primeiro e mais importante passo é considerar trabalhar todos os ciclos, né? Como que ele fala aqui, ó? Trabalhar os ciclos de venda ativos e fechar negócios, né? Então, ele fala dessa questão de implementar, de ter um SDR, deixar o time cuidar da geração de oportunidades. Ele fala muito de oportunidades, por quê? Se não tiver a oportunidade, não vai chegar lá no executivo de vendas e não vai realizar a venda. Então, ele fala assim, né? Implemente uma nova função na sua área de vendas, a de representante de desenvolvimento de vendas, o SDR. E ele fala assim, ó, a ideia é implementar uma função de desenvolvimento de vendas para prospectar novos clientes e assegurar um fluxo previsível e sustentável de leads qualificados para abastecer o executivo de contas. Ou seja, colocar... são metas diferentes, né? Porque aqui a gente está falando de oportunidade, e aí quando chega no closer lá, o closer tem que fazer
o gol, né, digamos assim. Então, é muito essa questão de trabalhar em equipe e colocar cada um no seu lugar. Aí ele tem uma imagem que é bem legal, né, que ele mostra ali, né, desenvolvedores de vendas, que são os qualificadores, executivos de contas, que são os closers. Não, perdão. Ele até tem uma outra divisão, né, que é os SDRs e os MRRs. Eu confesso que eu nunca tinha escutado essa sigla. Eu conheço a sigla SDR, mas essa outra sigla de justamente quem recebe os leads de inbound, que é os leads de marketing, eu não conhecia. Não sei se aqui no nosso mercado é diferente, enfim, mas eu conhecia só o SDR, então foi curioso para mim. Até não troquei ideia ainda com o consultor que está implementando lá o processo com a gente no meu cliente. Vou conversar com ele, porque para mim o popular é o SDR, que é essa primeira fase. A segunda fase, então, é o executivo de contas, né? No que eu conheço, mas aqui ele está contando que ou é um ou é outro, né? Ou é SDR ou é MRR. Aí, beleza. A pessoa qualifica. Aí vai para o executivo de contas, executivo que vai ser o closer. E depois vai para o sucesso do cliente. Então, qual que é o raciocínio aqui? Até porque a gente está falando de um processo que foi implementado, testado e depois replicado, mas que saiu da Salesforce, que é uma venda de um serviço que a ideia é que a pessoa utilize continuamente. Isso é bem legal, porque não tem como fazer tudo isso sem ter o sucesso do cliente, né? Não tem como não considerar, não é aquela venda que você vai fazer uma vez só e adeus, valeu, falou, né? Realmente precisa considerar essa etapa de gestão de contas. E aí, o que ele fala? Que o SDR, ele faz a busca ativa de contas, né? Então, contatos que nunca fizeram parte da base ou clientes que há muito tempo não compram. E aí ele fala que esse MRR, né, que eu comentei, que eu não conhecia, ele é a pessoa que qualifica os leads que vêm do marketing. Então, só separando aí em duas partes. Então, depois disso, né, como eu tinha falado ali, vai para o executivo de contas. Acho que a imagem é bem autoexplicativa, né, mas eu tinha marcado ali os pontos. Beleza. Aí, ele fala assim, né? Mas por que tem que separar os times, né? Por que tem que separar em outbound e inbound? Né? Não sei se todos estão familiarizados, a gente está lendo ali, mas outbound você vai atrás das pessoas de uma forma mais ativa, né? Direta. Você vai comentar, Durval? Oi? Você vai comentar? Não. Ai, que abriu o microfone. Ah, desculpe. Imagina. Fiquem à vontade, tá? Podem me interromper a qualquer momento. Então, o outbound é uma forma que você vai mais atrás das pessoas, ativamente, pessoas que não necessariamente tiveram algum contato, enfim. E o inbound, você gera os conteúdos, coloca a lista, toda aquela coisa de troca, né? Que você disponibiliza o material e vai lá e vai gerar um contato, e a partir desse contato vai começar um relacionamento. E aí ele conta uma experiência dele, que em 2004 eles tiveram que viver na prática, errar, né? Então eles tinham os times separados e eles juntaram. E quando eles juntaram, teve uma queda brusca. Ele comenta aqui que em uma semana a produtividade caiu 30%. E é o lance do errar rápido, né? Claro que a gente nunca quer errar, mas se for para errar, o errar rápido é a melhor solução. Eles viram que não funcionou e eles já deram um passo para trás e voltaram ao formato atual, que era de times separados. Então, isso é o que ele diz, que quando eles conseguiram entender isso, né? Que foi isso que fez a diferença, que gerou essa receita recorrente, né? De criar toda essa previsibilidade, eles avançaram. Então, é interessante a gente ver, né? Porque a gente costuma ver só os sucessos, mas também tem aí um errinho no meio do caminho, e o bom é conseguir corrigir rápido. Aí ele fala sobre escolher um sistema de automação de força de vendas. A gente não pode esquecer, nem pode ser inocente, né? De pensar que
é super imparcial, né, e tudo mais, porque Salesforce é uma ferramenta, né? Então sempre vai ter no meio do caminho, eles sempre se vendem, né? Isso é dessa forma. Mas aí ele fala, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar da Salesforce e tudo mais. Não importa a ferramenta que você escolher, o que importa é que ela resolva o seu problema, né? E aí ele dá uma puxadinha, né? Ele fala assim, né, que o sistema é só uma ferramenta, que o que vai fazer diferença de fato é o envolvimento, e daí ele fala da questão do CEO em si, que se o CEO não tiver engajado com todo o processo, o restante não vai engajar também. Aí ele mostra um funil, e esse funil, ele né? Então, tá, vamos lá. O que você vai fazer? Primeiro, você vai ter que definir o perfil de cliente ideal. Perfil de cliente ideal, né? Que ele tem uma sigla ali na sequência que é PIC, né? É essencial para começar. Daí você vai adicionar as contas. Depois você vai adicionar os contatos. Essa é a fase de preparação. Depois você vai prospectar. Na etapa de prospectar, você vai enviar cold, e-mails e vai fazer ligações de prospecção. Depois vai trabalhar a taxa de resposta. Por quê? Você não vai ser insistente e ficar em cima de quem não te deu bola. Você vai falar com quem te respondeu. Aí você vai fazer essas ligações de qualificação, que é essa questão de mais perguntar do que falar, né? De você entender, escutar muito ativa para entender se aquilo faz sentido para aquele lead mesmo e tal. Aí você vai agendar as reuniões de demonstrações. Isso fechou a fase de prospecção. E aí começa o ciclo de vendas. Então, as oportunidades qualificadas, elas estão ali, né? Vai para negócios fechados, como próxima etapa, que aí é a parte do executivo. Então, esse aqui me chama atenção, né? Porque a gente tem que pensar que é todo um ciclo para chegar onde finalmente, que é a venda, né? Que a gente está falando de namorar, né? Conversar, enfim, passar por todas essas etapas, e precisa paciência, né? Eu posso fazer um comentário? Eu não sei se vocês passaram por isso, mas assim, a gente vivencia funil de vendas direto. A gente aplica nas empresas, a gente tem essa noção de funil de vendas. Mas quando eu li esse funil de vendas, começou a vir na minha mente algumas empresas que eu já precisei contratar e que eles fizeram essas etapas comigo. Então, e isso parece que meio que virou a minha chave. Eu lembro que há um tempo atrás a gente fez alguns orçamentos com uma agência de marketing. E eu lembro que eu me inscrevi no site e teve uma menina que me ligou para me bombardear de pergunta. E eu falava assim, meu Deus do céu, gente, por que essa menina está me bombardeando de pergunta? E ainda vai vir mais uma pessoa? Então, isso, quando eu li o funil, fez sentido para mim. Mas eu acho que eles, não sei se a maneira como eles aplicaram foi a correta, porque para mim me incomodou. Então, para mim, eu acho que eles me bombardearam muito de pergunta, não me explicaram qual era o processo como um todo. Então, também eu acho que acendeu uma chama aqui quando eu vi o funil. Por mais que a gente sempre trabalhe com funil de vendas, parece que agora fez um sentido para alguns negócios. Eu comentei aquele dia sobre o da imersão 4.0, foi bem legal porque foi rapidinho. Então, ela fez perguntas certas. E aí, ela me falou já na ligação, olha, você está qualificada para passar para a próxima etapa e tal, me explicou. Então, eu acho que a clareza foi uma das coisas que eu mais gostei, assim. Acho que isso faltou. Eu tive uma experiência parecida, quer dizer, parecida não, mas quando eu estava comentando, eu ia comentar bem isso, assim. Eu lembro de... Lendo o livro, eu parei para pensar também em momentos em que eu fui exposta a esse tipo de estratégia, né, como cliente, e lembrei de dois casos muito distintos, assim, a experiência, uma muito boa, uma muito ruim. Uma muito boa, por exemplo, RD Station, a gente contratou, né, na Croma, sei lá, 3 anos atrás, mais ou menos, 2 anos atrás, não lembro, quando eu estava lá no marketing da Croma. E daí, para contratar, o processo foi muito curioso, porque eu não estava... eles fizeram assim, exatamente aquilo que eles ensinam, e de forma muito bem feita, muito bem feita.
Então, não foi uma coisa que eu estava procurando uma ferramenta de inbound. Não foi assim. Eu estava procurando melhorar o processo de marketing da empresa de algumas outras maneiras, até que eu descobri que o que eu precisava era RD, assim. E realmente foi maravilhoso. Mas a venda foi extremamente consultiva. Extremamente. E do jeito certo, com as perguntas todas, né? Mas de um jeito muito, assim, ouvindo de fato a nossa realidade, entendendo de fato, e à medida que fazia-se umas perguntas, eu, como cliente, entregava algumas respostas, aí ele explorava essas respostas e não me bombardeando ali, me metralhando com perguntas, né? Então, foi uma experiência de compra extremamente satisfatória, assim, porque eu aprendi, eles me ajudaram, eles me deram todos os argumentos, inclusive, que eu precisava convencer os meus gestores do porquê que aquilo era importante. Eu já tinha entendido, já estava claro para mim, mas eu precisava convencer eles. E eles já sabiam que isso ia ser uma possível objeção, já tinham todas as ferramentas para me ajudar. Foi sensacional. E aí, a experiência ruim o que eu me senti um pouco parecido com o que você falou, é quando, cara, banco, cartão, essas coisas, claro, da vida, ligam pra gente e muito antes de qualquer coisa começa a perguntar, qual é a sua internet? Não. Tipo, gente, né, já bombardear de pergunta, querendo fazer uma venda consultiva, sendo que a gente nem quer atender aquela ligação. Então, é o timing, é entender o perfil de cliente, o ticket médio, que deve estar meio errado nessa estratégia dessa galera, né? Não, e super, eu não sei se o livro fala muito isso. Especialize. Deixa o cara que vai fazer o SDR bom nisso. Treine esse cara. E eu acho que os caras esquecem essa etapa. Só pode, porque a menina parecia um robô falando comigo. Oi, você tem tal coisa? Isso, você precisa de... Quais são as suas... Cara, eu nem pensei quais são as minhas objeções nesse momento. Sabe, ele não me ajuda a chegar nessa resposta. É igual, claro, tipo, não quero nem falar com você. Você me liga 10 horas da noite, 8 horas da noite, já começa ruim, já. É super legal. Hoje tem um cuidado adicional que é a LGPD, né, pessoal? Não podemos esquecer da LGPD, porque a gente agregar todo a esse funil é um cuidado adicional que as empresas devem ter, porque pecar com isso pode custar dinheiro se as multas começarem a ser aplicadas como está prevista na legislação, né? Então, quer dizer, ao adicionar contas, como que eu adiciono contas devidamente autorizadas, né? Então, criou tem um passozinho a mais, né, ali, né? Ali eu acho que teríamos que acrescentar alguma coisa ali do tipo, adicione sim, mas com a devida autorização. Exatamente, tem mais isso que essa versão aqui do livro é bem recente, mas não inclui, não fala nada disso ainda, né? A gente vai ter que adaptar isso ao nosso funil, que é super importante. E vamos lá, então, continuando, né? Eu falei da previsibilidade, que os SDRs auxiliam nisso. Ele até fala, né? Previsibilidade e receita igual funil, mais valor médio dos contratos, mais tempo. E falando em tempo, ele fala sobre rampar esses novos SDRs. E o que seria rampar os SDRs? É entender que isso é um processo. E tudo que é processo tem um tempo para dar certo, tem um tempo de maturação. As próprias pessoas, elas têm um tempo de se sentirem mais seguras, mais fluidas e tudo mais. A pessoa não vai, digamos que a pessoa tem uma meta diária lá de ligações, ela não vai bater essa meta no primeiro dia, né? A menos que ela já seja uma SDR experiente. Então, às vezes, até o processo que a Mari passou mesmo era para uma pessoa que estava em treinamento, uma pessoa que estava, tipo, por exemplo, se você tiver uma fluidez de falar, você vai perguntando, você sabe que você vai perguntar aquilo, mas você não precisa ser um robozinho, você vai perguntar, então, e isso daqui? Me conta, Mari, né? Como que foi para você isso daqui? Não precisa usar a palavra lá, qual que é a sua objeção, que é tipo o que você quer descobrir. Então, eu acho que isso também faz parte desse tempo. E aí, uma coisa bem legal é que ele traz um exemplo, conectando com a duração da prospecção, ciclo de vendas, um exemplo que é o seguinte, né? Números reais. Claro, né, que a gente precisa pensar que tem que ser adaptado para cada realidade. Mas um SDR novato, ele leva cerca de 2 meses para rampar, que é o que ele diz assim, né? Que é atingir o nível de produtividade esperado.
Depois, isso em termos de geração de oportunidades, tá? Depois, cada SDR ele precisa gerar 10 oportunidades de negócio qualificadas por mês. Então, ó, ele vai ter o número por dia que ele vai ter que fazer, e no final do mês ele precisa entregar 10 qualificadas. O que é qualificado? Varia. Qualificado vai ter que ser uma coisa que você define na empresa. Qualificado pode ser por número de, sei lá, sendo B2B, por número de colaboradores, pode ser por tipo de empresa, o próprio segmento, vai estar conectado com o perfil de cliente ideal. O perfil de cliente ideal vai dizer se é qualificado ou não. É aquele lance, né? Não dá para você vender carne para vegetariano. Não vai funcionar, né? Então, se não tiver essa clareza de que você está vendendo, para quem você está vendendo, vai ficar mais difícil. Tendo isso, beleza, vai ter a qualificação ali. Aí você vai chegar no valor médio de cada oportunidade de negócio. Ele supõe ali que é 100 mil dólares. Beleza, considerando isso, um SDR ele vai gerar 1 milhão em novas oportunidades. Ou seja, ele vai gerar as 10 oportunidades qualificadas vezes os 100 mil, 1 milhão. Ok, fechou a conta. Mas tem a questão da taxa de conversão. Nem todo mundo converte, isso é básico, isso é normal. Ele está considerando ali 20%. Considerando esse contrato de 20%, essa taxa de 20% dos contratos que vão se efetivar, a duração média do ciclo de venda será de 6 meses. E aí ele faz, né, aquela observação. Cada SDR trabalhando com seu respectivo executivo de contas vai acrescentar 200 mil em novas receitas a cada mês. Esse fluxo começará de fato em 8 meses. Nossa, 8 meses. Tá, mas e se você tivesse começado 8 meses atrás, né? Esse é o raciocínio dele. Então, assim, não adianta, gente. Precisa pensar em processo. Isso pode variar muito, muito mesmo. Porque aqui ele está falando de um ticket alto. Então, ticket alto, quanto maior o valor, mais complexo é. Mas o que ele quer dizer ali tenha essa clareza de que o SDR não vai se pagar no primeiro momento, de que o executivo de contas mesmo, executivo de vendas ele não vai se pagar no primeiro momento, mas isso é um processo que vai passar para chegar nesse nível de maturidade. E aí, como funciona, então, esse processo? Ele fala, né? Perfil de cliente ideal, maior receita potencial e taxa de conversão, né? Quando você define isso, você tem maior receita potencial, porque você vai olhar para quem te gera mais receita, para quem é mais interessante para você. Então, tá, construa a sua lista. Importe do sistema de vendas. Claro, a gente tem que considerar aqui, importar se existir, né? Se não existir, como que você vai importar? Se não existir, você tem que gerar. Então, tenha, né? Eu mudaria para tenha uma lista, independente de você ter já ou não, você vai ter que conseguir. Se você não tiver, você tem que gerar. Aí, faça a campanha, né? Consiga indicações internas. Depois, venda o sonho, né? Ligue a necessidade deles à sua solução. E aí, passe o bastão. Passar o bastão é passar para o executivo de contas, né? A gente está falando aqui do pré-vendas, do SDR para frente. E aí, ele vai abrindo cada um dos passos. Então, o passo a passo aqui, né? Ele vai de 1 a 5. São basicamente esses que eu comentei. Mas ele tem um pouquinho mais de detalhes para cada um. E depois, no outro capítulo, ele abre, daí, detalhe a detalhe mesmo, né? De uma forma mais ampla. Então, seria basicamente isso, sabe? De observações mais importantes seriam essas. Eu fiz várias marcações aqui também em cada um dos passos, né? Então, beleza, estabelecer o perfil de cliente ideal, até já tinha comentado. É a coisa mais importante que você precisa fazer. Se não começar daí, você não vai conseguir dar sequência em todo o resto, porque daí você não consegue entender como que você vai fazer a abordagem, com quem você quer conversar, né? Construir a lista de contatos. Aqui ele fala construir, né? Na outra ele já fala... não, ele fala construir também, perdão. Mas construir a lista de contatos. Você poderia construir uma lista de contatos a partir do perfil do cliente ideal definido no passo anterior?
Então, é uma pergunta, né? Se você tiver, lindo, maravilhoso, dá um passo na frente. Senão, você vai ter que começar do zero, né? Então, ele faz algumas perguntas ali que são pertinentes, mas é nessa linha mesmo. Se tem ou se precisa criar. Depois, fazer campanha. Daí, ele fala sobre criar campanha, que o simples funciona muitas vezes melhor do que o supermarketing, né? Que é o negócio do e-mail simples. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhava, que tinha um e-mail super simples, que dava muito resultado, que era um e-mail bem, assim, escrito mesmo, né? Só que era disparado, não era enviado 1 a 1. Mas era assim, fulano, tentei te ligar e não consegui, qual que é o melhor horário para a gente conversar? Nem tinha ligado, mas era uma coisa assim de, tipo, já tinha um contato com a pessoa, justamente para não ser... para não incomodá-la, né? Qual que é o melhor horário para a gente alinhar? Tem um outro também, um outro caso que era assim, você tem 15 minutos? Porque, tipo, todo mundo tem 15 minutos, né? Oi, fulano, eu sou tal pessoa, quero te apresentar uma solução. Você tem 15 minutos? Que é uma das objeções que você já quebra, que é o tempo, né? Todo mundo pensa em venda, pensa aquela coisa chata, assim, tá, 15 minutos, beleza, 15 minutos eu tenho. Se isso aqui fizer sentido, se a apresentação for interessante, inicial, vai. Mas era assim, e-mail simples, sem nada de e-mail marketing mesmo, escrito com esse tipo de abordagem. E até ele fala ali, né, que pode gerar taxa de resposta de 8% a 12%. Não sei se esse número está atualizado, a gente pode até pesquisar, porque, como a gente já conversou hoje, isso está mais massificado, né, mais conhecido. Mas é interessante pensar que funciona ainda, porque eu mesmo tive experiências recentes, assim, e as pessoas, elas respondem, né? Acho que mais do que um e-mail marketing enviado lá todo bonitão, enfim. Daí o quarto passo de vender o sonho é, então, ajudar a criar uma visão sobre o tipo de solução que resolveria os problemas. E o quinto passo é a prospecção sendo feita a partir do executivo de conta. E é basicamente isso, gente. Esse capítulo foi isso. Eu não sei se o meu tá igual de vocês, Mari, que... Não tá, Ali. Não tá, a Rome falou ontem que o laranja, ele tá diferente, o nosso tá todo junto. Ele pega esses 5 primeiros passos e daí já começa. Passo 1, passo 2, passo 3, passo... Eu acho que foi isso que ontem foi... Na segunda-feira, eu e a Camila, a gente fazendo a apresentação, eu falei, gente, tá gigante, a gente não vai conseguir dar conta de falar tudo em 1 hora. E realmente, é muita coisa, né? Né? Então, daí a sequência aqui eu tenho também, né? Para mim é capítulo 5 já. Aí ele mostra que, basicamente, como a probabilidade de fechar o negócio, né? Que então, tem uma matriz, né? Como você descreveria os clientes que se enquadram nessa posição. Daí ele fala sobre critério, sobre identificação. É isso, né? É isso. O que eu achei bem legal, e eu acho que dá para a gente entrar também, que já contempla passo 1 e passo 2, é a metodologia para definir o perfil do cliente. Uhum. Que ele entra logo em seguida e ele traz, de novo, ele traz esse funil aqui, ele traz os critérios que nós queremos, ele identifica os sinais vermelhos, principais desafios do cliente. Então, isso, para quem é de marketing, é muito comum. A gente já define a persona, a gente já define. Agora, ele está ensinando desde o zero a você estabelecer esse perfil do cliente. Eu achei muito legal. E, no passo 2, construa sua lista de contatos, né? Contas e contatos, que ele até sugere, eu não sei se vocês testaram, mas ele falou que existem profissionais que montam lista, que tem sites que montam essa... Gente, eu nunca testei isso. Eu já usei. Eu usei o LinkedIn. Funciona? Fiquei curiosa. Dentre essas ferramentas aqui, na verdade, o que acontece? O Sales Navigator, ele tem mais informações do que o LinkedIn normal, daí você consegue buscar mais coisas, assim, você tem mais informações das pessoas. Mas aí você, tipo, no meu caso, eu não contratei uma pessoa, eu que montei mesmo, né? Aí, tipo, filtrei lá, dentro do segmento XPTO, eu quero encontrar pessoas que são diretores de tal coisa.
Aí eu fui, sabe, caçando mesmo. Eu não, né? Na verdade, eu tinha um estagiário que fazia isso, mas foi esse o método que a gente utilizou. Não contratamos uma pessoa para fazer isso, assim, tipo, de fora, enfim, que era especialista nisso. A gente foi fazendo em casa mesmo. Mas foi uma experiência bem legal. O Sales Navigator é bem legal. Se você tiver um tipo de venda, a gente pode até conversar sobre isso. Para as coisas da EG. Se você tiver tenha, né, a sinergia, que tenha bastante LinkedIn, funciona. O perfil quer dizer basicamente a segmentação, né? Isso. É o segmentar, né? Nas empresas que eu trabalhei, quer dizer, primeiro a gente fazia não a definição de carteira, mas a parametrização de segmento, que é uma árvore. Então, por exemplo, PF e PJ. O PF eu vou abrir, dentro do PF eu posso abrir por profissão, renda, idade, aí começa, porque o profissional que vai lidar, aí vão lá os contatos, com cada segmento ou tipo de cliente, ele tem que ser, tem que ser treinado e habilitado para aquele perfil de cliente. E nos clientes mais simples entravam os profissionais mais júniores, e à medida que ele vai adquirindo experiência, ele vai indo para clientes mais sofisticados e por aí vai, com vendas mais... Em pessoa jurídica, normalmente, é ramo de atividade, faturamento, receita, e em algumas grandes... Outro critério que eu aprendi, eu estou compartilhando experiência que é bem dentro da linha do que o livro está falando. Uma das melhores segmentações que eu vi era de cadeia produtiva. Você tinha um profissional que ele entendia na pessoa jurídica, toda a cadeia produtiva, e ele atuava de tal forma que ele ia num cliente, então ele conhecia, ele vendia não só para o cliente, mas para o fornecedor, para o cliente do cliente, então ele sabia ajudar no todo. São técnicas que eu vi serem bem observadas. Quanto maior, mais complexo o cliente, maior o tempo de fechamento também. E tinha um outro detalhe, quanto maior o cliente, quer dizer, mais rentável, menor a lucratividade. O que eu quero dizer? Eu vou emprestar um cheque especial para você, eu vou cobrar 10% ao mês. Lá na Volkswagen, eu não vou conseguir emprestar 10% ao mês. A Volkswagen não vai aceitar. Então, quer dizer, aí eu ganho por volume. É muito interessante isso. No Brasil, só uma curiosidade. A primeira empresa que usou segmentação, que não existia, foi o Unibanco, na década de 70, 80. Foi a primeira empresa brasileira que surgiu com o assunto segmentação, tanto é que qualquer banco que você entre hoje, você vai ver pessoa física, pessoa jurídica, pequenos negócios, médio, corporate. Dentro da pessoa física tem profissionais, esse aqui vai atuar só com médicos, esse vai atuar só no setor de saúde. Então, foram criando ferramentas para gerar o quê? As listas. Só que, em instituição financeira, diferente do que o livro comenta, eu não tenho o próximo que passa para o executivo. É tudo praticamente a mesma pessoa. Eu te gero a lista e digo, faça tudo. Um perigo que tem ali é aquele passar o bastão. Você tem que passar, legal, sim, é processo, mas tem que monitorar, porque se der errado, é com você que vem a reclamação. E aí a experiência do cliente se torna ruim, porque eu passei o bastão e não acompanhei. Quer dizer, eu acrescentaria que é passar, mas tem que cuidar para que o ciclo todo... Eu vi uma frase antiga, e aqui tem a ver com isso. A gente fala assim, o time de vendas, a gente entra nas empresas, quem gera receita é a minha área, o vendedor é que gera receita. A melhor frase que eu vi na minha vida foi, só o cliente gera receita. Todos os demais são custos.
inclusive o pessoal de vendas. Desculpe, falei demais. Não, perfeito. Rapaz, adorei essa frase aí. Nossa, já vou incorporar também. É verdade? Isso rende um post, hein? Rende. Não, e sabe o que eu fiquei pensando enquanto o Dorival falava? Que uma coisa que a gente fala bastante aqui é sobre a questão dos clientes menores, né? De quem não tem essa possibilidade de ter um time e essa separação, que até mesmo o Dorival comentou que na instituição bancária não teria, né? Mas acho que o negócio que dá para adaptar é o chapéu, né? Colocar o chapéu de SDR, então, no momento em que você pergunta, em que você qualifica, e aí depois colocar o chapéu de venda, né? De você, tipo, ter momento, sabe? Que eu acho que isso daí é uma adaptação que é possível de fazer, porque a gente está falando aqui que o SDR, a meta dele, ela está em torno das oportunidades. E depois, venda é contrato fechado, venda concluída mesmo, né? Então, são momentos diferentes e metas diferentes. Claro que o mundo ideal é separar, mas nem sempre vai dar, a gente nem sempre vai ter time para isso, enfim. Então, acho que essa questão dos chapéus que me ocorreu aqui, que poderia ser uma das soluções. Deixa eu só dar uma contribuída também aqui. Tá aberto, gente. O que eu vejo de maior riqueza, né, nesse nosso trabalho, nesse nosso encontro, é o ponto de vista de cada um. A leitura é totalmente diferente de cada um. Isso eu acho extremamente rico, né? Se cada um de nós aproveitarmos isso. O meu livro, a minha leitura, ele foi totalmente focada em empreendedor, o outro lado, eu estou aprendendo. Veja, muito bom. Na semana passada, eu me incomodei com a leitura. Vocês sabem, eu me posicionei com relação a isso. E eu comecei a ler esse capítulo e voltei a ler o livro todo. Eu não queria continuar a leitura do livro me incomodando. Fui buscar outras referências também para eu conseguir me encontrar. E foi que eu vi nesse capítulo, eu até fiz essa anotação aqui, um momento ali que ele coloca no fluxo, nos processos, que ele coloca que é importante ter essa pessoa dedicada a essa função 100%. Porém, se não existir essa condição, né, que essa pessoa faça o que a Aline colocou, né, de colocar o chapéu, você usar o chapéu, mas em tempo parcial, e execute. E veja, então, assim, a minha leitura, ela foi o tempo todo, ela vai ser nesse livro o tempo todo, como empreendedor. Neste momento, eu estou como empreendedor. Então, eu estou exatamente nesse momento, de impactar o meu cliente, de encontrar o perfil do meu cliente. Então, está sendo extremamente rico. E outro ponto que ele colocou ali, que é aquela aflição que eu, como empreendedor, tenho, é impactar o maior número de pessoas o mais rápido possível para eu começar a ter o meu funil funcionando e começar a vender o meu produto. E ele coloca ali, cara, no máximo 100, que você vai ter ali 10% disso entrando, você dá conta em um dia fazer isso, né? Eu falei, toma burro. Então, na verdade, a minha contribuição é nesse sentido, né? De posicionar o que eu compreendi do livro, né? Porque agora eu comecei a ler o livro tudo de novo, e estou lendo um outro livro, junto também com o mesmo tema, para que eu possa me sentir mais leve e com relação a isso, né? Então, foram essas observações aí. Pessoal, uma dica, eu assisti essa semana, e aí vamos falar de vendas, tá no YouTube, a entrevista foi essa semana, aquele Luciano Hang, né? O Davan, né? Isso, ele participou do programa Direto ao Ponto, da Jovem Pan. É óbvio que ele fala muito de política e tal, não foi com aquele famoso terno dele, mas estava lá, mas ele fala muito de empreendedorismo, Romeu, fala muito de venda, de gestão de pessoas, de funcionário. Uma hora e pouco, dá para ir, às vezes, ir correndo, mas eu acho, a gente ouvir assim, empresários de sucesso, são experiências que agregam
para nós, né? Se a gente tirar lá a parte política, mas tem a parte do empresário, do empreendedor, que eu achei bem. Eu fiquei bem. Ele fala o tempo todo: eu sou vendedor, o que eu sei fazer é vender. Como que eu não quero, eu só quero saber de vender. Eu sou vendedor o tempo todo. E dos valores dele. Obrigado, Durval. Mas eu acho que é bem isso mesmo. Buscar, né, beber na fonte dessas pessoas que são referências hoje, né? E ele assim, realmente, esquece o lado político, de todos. Eu não gosto de política. Aliás, eu sou apaixonado por política, mas eu não gosto de me posicionar com relação à política, e não gosto de sofrer influências e etc. Mas realmente ele é uma referência, sim. Obrigado aí pela dica. Mandei lá, gente, o link da entrevista, lá no nosso grupo já. Realmente foi exibida ontem. Ô, Durval, eu e a Camila, a gente trabalhou muito tempo com o João Apolinário. Então, a gente teve participações com ele, presenciais, de entrevista, de poder conversar com ele e fazer perguntas. Ele também tem esse posicionamento muito forte. Ele se coloca muito como empreendedor, na verdade. E a questão da venda, ele acredita que é algo que todos têm que ele tem uma frase no livro dele que ele fala o seguinte: a gente tem que assumir, né, o controle do nosso helicóptero, né? A nossa vida, o nosso helicóptero, e eu não quero que piloto nenhum me leve, eu quero estar segurando e pilotando o helicóptero. E ele, inclusive, é piloto de helicóptero também. Então, muitas referências assim são importantíssimas, né? E o que me pega, cara, é que eu puxo muito para mim. Então, muitas coisas se colocam numa imensidão, em algo muito grande, né? E eu sou sozinho, eu sou um empreendedor, eu tenho um empreendimento, 2 empreendimentos sozinho. Então, é desafiador você ler, filtrar, bater no peito e falar assim: tenho condições de fazer. Graças a Deus eu tenho a Camila do meu lado, de verdade, a Mari sabe disso, que o quanto ela me ajuda e me estimula, né? Porque chega em alguns momentos que a gente chega e fala: cara, não vou dar conta, né? É isso. Esse desespero, eu acho que é a realidade de muitos, né? Mas aí passa logo, a gente dá uma sacudida, joga para lá o desespero e continua, né? Mais alguém? Exato. Rô, tá quietinha hoje, Rô? Então, eu só estou absorvendo aqui. Gostou do capítulo, Rô? Gostei. Então, o que eu falei para vocês, né? Eu acabei não lendo, né? Mas eu queria já escutar o que vocês tinham para dizer, porque daí, enquanto eu for ler, daí eu vou pensando em tudo que vocês falaram. Eu ia até, vocês estavam comentando agora, né? Do cara da van, né? Daí eu lembrei do João Apolinário também, que a Camila, nossa, a Farane, né? Ela tava falando assim, não, que teve um dia que a gente estava aqui né, ia gravar o Shark Tank, né? E daí ele tinha uns salgadinhos que sempre estavam frios, ele, não, vou trazer a air fryer aqui e tal, e daí ele levou e já começou a falar assim, não, porque essa daqui é boa por causa disso, disso, aquilo, e começou a vender naturalmente, assim, ele já começou a vender o equipamento. Então, você vê que realmente, né, tá ali eu acho que está ali na veia, mas a gente está... Eu nunca me vi como uma boa vendedora, mas eu acredito que com esse livro aí eu estou aprendendo a ter uma visão assim, um pouco mais de realmente de um processo para que eu consiga também entender de que forma, né, que eu posso ser mais assertiva e tal, né? Enfim, eu tô gostando. Só o meu comentáriozinho aí. E ontem... Hoje nós temos dentro do processo de vendas, aquele material que eu mandei para você, a tal da Lu, que é a robô da Magalu, né? Eu acho que ela faz muito desse processo, né? Eles estão conseguindo colocar inteligência artificial para fazer muita coisa. Eu acho que tem o executivo, mas ela tem a prospecção, e o pós é com ela. Eu fiz compra com ela e você conversa com ela como se fosse uma pessoa, gente. É impressionante.
Excelente, excelente. É realmente, né? Parece que é uma pessoa mesmo. Você se sente até meio enganado, né? Fala, meu, tô dando meu coração, mas é uma inteligência artificial só. Gente. Só contribuir, acho que a Mima trabalha na Croma, né? Que é isso, né? Então, eu escuto muito a Camila comentar e etc. Né? Me fascina muito essa área da tecnologia, né? E aí o Durval levanta a bola, chupa mais uma então, Durval, vou falar mais um pouco. Manda aí. Mas a Polishop vai lançar também, já comprou, inclusive com realidade aumentada, né? Para você poder interagir com a realidade aumentada, né? Com esse pós-atendimento ali. E eu acho que isso é uma tendência que ajuda muito, na verdade, o próprio processo, né? Ele, de uma certa forma, ele humaniza o processo. Você não sente falando com um robô. É como eu aqui com a Alexa o dia inteiro trabalhando com a Alexa, que ela me conhece melhor do que meus filhos, melhor do que a Camila em alguns momentos. E eu não me sinto mal por isso. Eu acho que isso é o que tem que acontecer realmente. Enfim, e muitas coisas ainda... A Mima deve ter muito conhecimento, tem uma vontade tremenda de um dia passar ali só anotando e vendo vocês trabalharem, porque tecnologia é coisa que sempre curti muito. Ô, Romeu, agora você notou que é só mulher, né? É Bia, é Lu, é Mima. Não estão botando o robô digital agora. Verdade. Mas sabe, foi o Romeu ali, né? Que comentou agora. Isso. É Romeu ou Júnior que vocês chamam? Nunca sei, a gente vai aprendendo. Faz. É Romeu, Juninho, tanto faz. A gente tem muito para explorar ainda, né? A tecnologia nós temos, então a gente já faz realidade aumentada há muito tempo. Mas a gente ainda está, por exemplo, bem focado no mercado dos eventos, e agora, claro, eventos online, né? E tá indo muito bem essa área. Mas, por exemplo, isso que você falou agora do venda, pós-venda, a experiência do cliente de outras maneiras, a gente ainda até já fez algumas ações ali para shopping e tal, né? Mas tem tanto a explorar ainda, já tendo a tecnologia para outros mercados, né? Então, a gente tem muito a aprender junto contigo aí, Romeu. E o bacana é que não tem limite, né? Isso tudo não tem limite, né? É desafiador, é isso que é desafiador, né? A pessoa fala, duvido você fazer isso, né? Aí você fala, então tá bom, vamos ver. Mas foi assim que aconteceu, né? Um pouco do que a gente está fazendo hoje ali. Surgiu uma oportunidade, um cliente falou, vocês fazem? A gente falou, a gente vai fazer. E a gente foi lá e descobriu como fazia e tem feito aí. E tá dando certo. Não, mas é muito bacana. Eu tenho muita curiosidade mesmo de um dia conhecer esse outro lado ali. Mesmo. Gente, acho que é isso. Já bateu 8:02 aqui. Obrigada pela participação. Em nome da Camila, bom final de semana. Eu queria só colocar uma mensagem final aqui. Vocês estavam falando de outras fontes, né, que a gente bebe. Tem uma pessoa que eu acompanho bastante que ela fala de conteúdo digital e eu gosto muito, assim. A gente se conecta muito. Micaela Borges, o nome dela, é uma infoprodutora. E aí ontem eu estava acompanhando, né, uma aula dela no YouTube, e aí ela estava falando sobre tipos de conteúdo, né? Conteúdo que gera conexão, que tipo a história das pessoas importam, autoridade, né? Como que você ensina o que você sabe, enfim, posicionamento. E aí ela chegou na parte da venda. E aí na venda ela falou uma coisa assim que eu gostei muito, né? Eu anoto, né? Adoro anotar. E ela falou assim: você precisa enxergar a venda como o meio do caminho, uma forma de solucionar o problema do cliente. Se você tem que se ver como um facilitador. Vender antes de vender, sem ficar ofertando a todo momento. E isso acho que é um pouco do que todo mundo tem esse... Todo mundo, a maioria das pessoas, assim, que não são propriamente dita da área de vendas, tem aquela coisa de, não gosto de venda, né? Venda de novo, e não sei o que, o vendedor chato. E não, se você se colocar como uma pessoa que é um intermediário que vai solucionar o problema do cliente, está tudo certo, acho que se torna mais leve. Então, né, queria aproveitar para finalizar dessa forma aí com vocês. Posso fazer uma final? Pode. Não sei, aqui, reimagine.
Reimagine, Tom Peters. Acho que está aparecendo ao contrário, vocês estão vendo. Tá ok. Vou ler. Sucesso é igual sucesso de vendas em todo lugar. Ponto final. Estamos todos em vendas o tempo todo. E nesse livro tem uma das melhores frases sobre automação que eu vi na minha vida. É antigo, hein? Cuidado para não asfaltarem o caminho das vacas. Se gasta, às vezes, muito. Reflitam nisso. Isso é uma verdade Excelente, mesmo. gente. Que inspiradora essa quarta-feira. Obrigada por todo mundo. Obrigada, Aline. A apresentação foi ótima. Obrigada, Durval. Obrigada a todo mundo aí pela participação. E até a próxima semana. Achei legal que você trouxe bem resumido aí para a gente ter esse tempo de trocar. Foi muito bom, Aline. Apresentação. Aline, nota 11. Adorei. Ai, obrigada. Adorei. Feedback, adorei, gostei. Foi muito objetiva, muito didática. Eu estou igual a Rosana. Eu estava ainda fazendo a parte da leitura, mas a gente já vai ter uma leitura, já vai fazer uma leitura já com, né, mais baseada. Foi muito, muito bom. Que bom, vocês gostaram. Falo Ótimo, com todo excelente. carinho, aprendo bastante quando trago para vocês qualquer coisa. Eu falei com a... Eu sou muito de compartilhar. Pessoal, eu tenho muitos modelos de apresentações de PowerPoint. Se vocês disserem, Durval, se tem alguma coisa sobre venda, sobre isso e aquilo, faça o pedido para mim, eu vou lá na minha biblioteca e são todos em inglês, mas é fácil. Sem problema. Muito bem. Sem problema algum. Inglês melhor ainda. Vocês precisarem, por favor, peçam. Eu quero um sobre funil. Vocês querem? Eu vou separar alguns até. Funil de vendas. Vou ver o que eu tenho lá. Vou mandar aí para vocês e vou criar uma pasta no OneDrive. Eu vou criar uma pastinha no OneDrive e vou compartilhar lá uma biblioteca e aí vocês critiquem se está bom, se vale, se não vale, né? Não que eu os use, eles no mínimo nos inspiram. E hoje vender, né? Quer dizer, na hora do vender, a gente tinha muito profissional de PowerPoint, mas o PowerPoint é um instrumento de venda, é uma forma de eu estar me apresentando para o cliente. Vamos fazer um piloto, vou pesquisar funil de vendas, ver os modelos, vou criar uma pasta com o nome do grupo, vou passar o link para que vocês acessem e olhem. Excelente, Durval. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Ótimo dia. Obrigadão. Ótimo dia. Parabéns, Mari. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Beijo. Aniversário. Ótimo dia.